Eu quero repartir com vocês algo que Deus está gerando no meu coração já há um tempo. Por várias vezes Deus confirmou essa mensagem e por último foi lá na conferência em que nós estávamos em Belo Horizonte. E eu quero repartir com você algo que Deus gerou em mim, gerou no nosso coração lá em casa, e agora eu sei que é tempo de nós como igreja batalharmos pela nossa visão. O tema dessa mensagem é: lute por sua visão. Abra a sua Bíblia, por favor. 2 de Coríntios capítulo 5. 2 de Coríntios capítulo 5, no verso 7. Lute por sua visão. Você já vai entender. Há uma visão de Deus para nós. Nós temos que lutar por ela. Eu disse a vocês, eu tinha 17 anos. E Deus nos deu uma visão de uma base missionária. Foram muitos anos, mas agora está acontecendo. Lute por sua visão. Lute por sua visão. 2 de Coríntios capítulo 5, o verso 7 é um texto tão conhecido e existem muitas traduções desse texto. O texto que nós temos aqui, projetado, diz assim: porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Algumas traduções que vão fazer isso de outra maneira, vão colocar esse texto de outra maneira, mas há uma que é mais conhecida que diz: porque nós não vivemos pelo que vemos, vivemos pelo que cremos. Amém? Repita comigo: eu vivo não pelo que vejo, mas pelo que creio. Amém? Agora, 1 de Samuel capítulo 11. 1 de Samuel capítulo 11, um texto tão interessante, irmãos, tão importante para nós. Lucas estava comentando comigo hoje que essa história agora é a história favorita dele. A gente estava ministrando eles lá em casa sobre esse texto e ele disse: é a minha história favorita agora. Eu quero ler com você uma história profunda. Eu não vou ter tempo de falar de tudo aqui, mas nós vamos pegar alguns detalhes desse texto. Diz assim a palavra de Deus, 1 de Samuel capítulo 11, verso 1. O amonita Naás, repita comigo, Naás, avançou contra a cidade de Jabes-Gileade e a cercou. Naás cerca a cidade de Jabes-Gileade. E a Bíblia diz assim, que os homens de Jabes lhe disseram, eles estão com medo do inimigo. E eles vão procurar o inimigo e dizem assim para ele: faça um tratado conosco e nos sujeitaremos a você. Ele está com medo do inimigo, então ele diz: vamos fazer um acordo. E aí a gente se sujeita a você. Aí no verso 2, diz assim: contudo, Naás, o amonita, respondeu: eu só farei um tratado com vocês sob a condição de que eu arranque o olho direito de cada um de vocês e assim humilhe todo Israel. Olha a condição que o inimigo colocou: eu quero arrancar o olho direito de vocês. E aí tudo bem, nós temos um acordo. Amém? Só até aqui. Feche os seus olhos mais uma vez. Eu quero pedir que você faça uma coisa aqui. Ao invés de você pôr a mão no seu coração, põe a mão nos seus olhos e ore comigo agora, em nome de Jesus. Pai, nós oramos a sua palavra e te pedimos, ó Deus, que ela que é viva, eficaz, e como ela mesma diz, assim como a chuva cai na terra e para o céu não volta antes de cumprir o seu propósito, assim também é a sua palavra sobre nós. Nós te pedimos, derrama, como a chuva que cai lá fora agora, derrama a sua palavra sobre nós, ó Deus, de modo que saiamos daqui encharcados pela sua verdade, e sabemos que ela não vai ser em vão, ela vai cumprir o seu propósito em nós. Nessa noite nós oramos também, pedindo que a sua palavra, que é a espada, nos fira, ó Deus, porque nós preferimos ser feridos pela sua palavra, a sua verdade, pelo Senhor, do que pelo inimigo. Nós nos abrimos, ó Deus, aquilo que o Senhor quer fazer em nós, mesmo que doa, porque nós não queremos que o nosso inimigo nos toque.
E nessa hora também repreendemos a ação das trevas, todo demônio enviado, toda ação do inferno para calar a voz do Espírito no seu coração, para calar a voz do Espírito na sua vida. Está repreendido agora em nome de Jesus. Nós damos uma ordem a todo demônio, todo espírito contrário, que se cale. Te pedimos, Senhor, faz aquilo que o Senhor veio para fazer. Em nome de Jesus, gere em nós a visão do céu. Amém. Amém. Lute por sua visão. Eu e Suelen estávamos numa conferência há alguns dias, e tinha um pastor lá, um homem de Deus, e ele estava contando que ele foi para uma conferência, ele estava numa conferência de pastores, e nessa reunião, muitos pastores vinham para dar testemunho e contar do que Deus estava fazendo na sua terra, estava fazendo na sua nação. E esse pastor disse que ele ficou muito impressionado quando um pastor foi lá e começou a falar o que Deus estava fazendo através da vida dele. E esse homem começou a dizer da missão que ele tem no Oriente Médio e de como Deus estava ali avançando. E ele disse que nos últimos anos, Deus havia dado graça àqueles homens e eles agora haviam plantado 15 igrejas. 15 igrejas no Oriente Médio. Imagina, irmãos, que bênção. 15 igrejas eles tinham plantado agora em nações onde o evangelho é proibido, onde a leitura bíblica é proibida. Eles tinham agora iniciado igrejas em lugares onde, se você for pego pregando o evangelho, você não só é preso, mas em alguns lugares você também é morto. E esse pastor estava muito impressionado, mas ele diz, mas o que mais me impressionou, não foi só a história daquele homem. O que mais me impressionou não foram só os números daquele homem. Ele disse, o que mais me impressionou é que aquele homem era cego. Aquele pastor, plantador de igrejas, era cego. E ele disse que enquanto ele ouvia o testemunho daquele pastor, plantador de igrejas, ele disse que ouviu o Espírito Santo falar com ele, não se engane. Esse homem não tem vista, mas ele tem visão. Esse homem não tem vista, mas ele tem visão. Eu e Suelen conhecemos, é um grande amigo nosso, meu xará, o César. Ele é lá de Cornélio Procópio. Tivemos a alegria de pastorear essa família. O César teve uma vida longe de Jesus, e nesse período longe de Jesus, ele sofre um acidente e perde completamente a vista. Ele fica cego, completamente cego em um acidente. Mas o que acontece é que depois dele ficar cego, ele agora é apresentado a Cristo. Alguém vem e prega o evangelho para o César. É o nosso amigo César, casado com a nossa irmã Mercedes. E agora o César, que tinha vista, mas não tinha visão, agora não tem vista, mas tem visão. É muito interessante. Ele mesmo conta esse testemunho. Ele diz, porque quando eu fiquei cego 2 vezes. Porque eu não tinha mais vista, e eu não tinha Jesus, então não tinha visão. Ele disse, mas quando eu conheci a Cristo, eu agora ainda não tenho vista, mas agora eu já tenho visão. Eu quero que você entenda algo aqui nessa noite. Tudo que Deus tem para fazer na nossa vida será a partir de uma visão. Você e eu somos fruto de uma visão. Um dia, Deus sonhou comigo e com você. Um dia, nós fomos uma visão de Deus. Um dia, nós fomos uma visão de Cristo. Eu acho maravilhoso, irmãos, quando Jesus está orando pela igreja, em João capítulo 17, ele ora e ele diz, eu oro não só por esses, mas eu oro também por aqueles que um dia irão crer nessa palavra. Jesus já estava visualizando, ele já nos via. Nós somos resultado dessa visão. Mas algo muito importante, irmãos, que nós precisamos nos lembrar é que vista é diferente de visão. Repita comigo, vista é diferente de visão. Então escute, porque muitos podem ter vista, mas não tem visão. E a gente acaba se enganando. A vista é uma habilidade dos olhos. A visão é uma habilidade do coração. A vista
nos dá uma perspectiva da terra. A visão nos dá uma perspectiva do céu. A vista fala do presente, mas a visão fala do futuro. A vista fala daquilo que é visível, mas a visão fala daquilo que é invisível. Você está entendendo? Rick Warren diz que o homem mais pobre do mundo não é aquele que não tem dinheiro, mas é aquele que não tem visão. Você pode ter muito dinheiro, se você não tem visão, você continua pobre. E é por isso mesmo, irmãos, que o inimigo vai insistir para roubar a nossa visão. Porque quando ele faz isso, ele não rouba de nós apenas o nosso presente, mas ele rouba de nós toda a expectativa de futuro. Paulo, então, está escrevendo essa carta a uma igreja, a igreja de Corinto, e ele diz assim: gente, preste atenção, essa é a grande guerra. A grande guerra não é essa que você vê. Não, há uma outra guerra, que é a guerra principal. E ele diz, por isso nós precisamos guerrear da maneira certa. Então Paulo, ele diz, gente, nós não podemos viver por aquilo que vemos. Não, isso é natural demais, nós não fomos chamados para esse nível. Nós devemos nos mover por aquilo que cremos. Não por vista, mas por visão. Isso é fé. De fato, isso é a fé. A fé, que muitos acreditam que é se mover por uma vista, isso não é fé. Isso é posicionamento. Mas a fé é quando eu me movo não por aquilo que eu vejo, mas por aquilo que eu creio. Então o evangelho de Jesus, o evangelho verdadeiro, o evangelho genuíno, é o evangelho da visão. Uma das coisas mais poderosas sobre o evangelho é que ele devolve a nós a capacidade de enxergar as coisas corretamente. É ou não é verdade? Quando você se converteu, quando você entregou sua vida a Cristo, não é verdade que de repente você passou a ver as coisas agora da perspectiva certa? Não é assim? Então a Bíblia, quando fala do mundo, por exemplo, a Bíblia diz, porque o Deus desse século cegou o entendimento dessas pessoas, para que elas não vejam a luz gloriosa de Jesus. Então o que ele está dizendo é que no mundo, quando você não tem Jesus, e essa é a grande transição, quando nós não temos Cristo, vivemos cego, porque o Deus desse século tem cegado o entendimento. Mas Cristo, quando vem, ele vem com uma nova proposta. Abrir a nossa visão para que a gente enxergue as coisas na perspectiva espiritual, do jeito que ele quer que a gente veja. Quantas pessoas, irmãos, nós já vimos aqui nessa casa, nós já vimos pelo mundo, viciados, bêbados, gente destruindo a sua família porque faltava visão. Então o cara achava que essa era a vida. Eu bebo, eu traio a minha esposa, eu falo o que eu quero, eu destruo a minha casa, eu traio o meu marido, eu traio a minha família toda, eu faço conta, eu não pago ninguém. E achava que isso era a vida. Isso é um cego andando. Eu me lembro do dia em que nós batizamos uma irmã na nossa igreja. E uns dias depois ela veio falar comigo e disse assim, pastor, eu não sei te explicar o que aconteceu comigo, mas a explicação que eu tenho para te dar é como se fosse colocado um óculos 3D em mim. Eu via tudo de um jeito, mas agora eu estou vendo em outra perspectiva. O evangelho é o evangelho da visão. O evangelho é o evangelho que devolve a nós agora a chance, a capacidade de olhar as coisas do jeito que elas são. Do jeito que elas são, irmãos, isso é poderoso. Alguns anos nós recebemos aqui um pastor, eu não sei se vocês vão se lembrar, o pastor Alvim. O pastor Alvim é pastor lá em Minas Gerais, lá de Formiga, meu amigão. E o pastor Alvim, ele fez uma pergunta aqui, irmãos, e foi muito poderosa. Até hoje, eu não me lembro quanto tempo isso já tem, mas até hoje eu não me esqueço dessa palavra dele aqui. E uma das perguntas que o pastor Alvim fez foi, como está a sua visão em relação ao seu casamento? Como está a sua visão em relação ao seu futuro? Como está a sua visão em relação à sua casa? Aos seus filhos? Ao seu ministério? Não à vista. Porque se eu perguntar, como é que está a sua vista em relação ao seu casamento? Eu sei que muitos vão saber falar. Ah, meu casamento está mais ou menos, está bom. Ah, está ruim. Ah, os meus filhos, pastor, ó, só Deus na causa. Então, sobre vista, todo mundo pode falar. Mas poucos saberão falar sobre visão.
Qual a visão de Deus para o seu casamento? Qual a visão de Deus para os seus filhos? Qual a visão de Deus para o seu ministério? Qual a visão de Deus para o seu futuro? Não é sobre a enfermidade que você está vivendo agora. Qual a visão de Deus para a sua vida daqui a 10 anos? Essa é a pergunta certa. E o pastor Alvim disse, você já percebeu? É uma coisa óbvia demais. Já percebeu que na sua casa você só tem foto do seu passado? E é claro que é muito óbvio isso. E ele falou isso aqui. E ele disse, eu quero sugerir que você faça um painel de fotos do futuro. Vocês lembram disso? Quem lembra disso aqui? Um painel de fotos do futuro. Eu falei, onde que ele vai tirar isso aí agora? E ele falou, todas as nossas fotos são do nosso passado. E é verdade. Só que a gente não tem foto do futuro. A gente tem dificuldade, mesmo sendo cristão, de buscar em Deus uma direção e dizer, é aqui, é isso que Ele tem para a minha casa, não importa agora o que eu estou vendo, mas olha aqui, essa é a foto do futuro, essa é a visão que eu tenho de Deus para a minha vida daqui a alguns anos. Irmãos, eu tenho uma visão, que é uma cena, eu já estou mais velho, Suelen bem conservada, os meus pais estão velhinhos, de um lado, os meus sogros estão velhinhos do outro lado, o Lucas está sendo consagrado pastor, e o Davi está com o violão ao lado. Eu tenho uma visão sobre o meu futuro, eu tenho uma visão sobre aquilo que Deus tem para a minha casa, eu tenho uma visão sobre o que Deus tem para os meus filhos, eu tenho uma visão, e o que acontece agora, as minhas vistas, não pode mudar aquilo que o Senhor tem preparado para nós, daqui a muito tempo. Você consegue entender? Então a minha pergunta é, como está o seu quadro do futuro? Paul Yan-Cho, ele tem um livro chamado A Quarta Dimensão. Alguém já leu esse livro? Paul Yan-Cho diz, naquele livro, que ele encontrou um homem doente. Eu já contei esse testemunho aqui. E ele encontra aquele homem doente de cama e eles dizem, ele não vai sair dessa cama. O Yan-Cho pede um tempo só com ele e fala para aquele homem, olhe para mim. O homem mal se mexia. E ele falou, feche os seus olhos e imagine agora. Imagine o quê? Imagine um homem saudável, em pé. Imagine um homem saudável, em pé, de terno, bem alinhado. Está imaginando? Estou imaginando. Imagine que esse homem agora está na rua, ele está na calçada, ele está num gramado bonito. Imaginou? Eu imaginei. Imagine agora que esse homem olha assim, longe, vem vindo sua esposa, vem vindo suas filhas. Imagine que esse homem começa a correr na direção das suas filhas, da sua esposa. Ele falou, você está imaginando? Eu estou imaginando. E ele falou, agora ele corre e abraça a sua filha, ele abraça a sua esposa, abraça a sua outra filha. Você consegue imaginar? Ele disse, eu consigo imaginar. Agora imagine que esse homem é você. É você fora dessa cama, é você de terno, é você abraçando seus filhos, é você abraçando sua esposa. Consegue imaginar? E Paul Yan-Cho diz, se você pode ver, então você pode crer. E se você pode crer, você pode possuir. Mas você não pode possuir se você ainda não viu. Visão é diferente de vista. Pergunte para quem está do seu lado, o que você está vendo? O que você está vendo, irmão? Quando Jesus vem com um ministério profético poderoso. Jesus vem com missões, Jesus vem com um objetivo. Mas não é interessante que Jesus gastou tempo curando cegos? Não é interessante, irmãos, que Jesus se dedicou a dar vista aos cegos? Entenda o que eu vou dizer aqui. O que Jesus estava fazendo não era curando apenas um cego da sua vista, mas era curando uma humanidade da sua falta de visão. Jesus não estava apenas passando barro no olho de um cego naquele dia. Jesus estava dizendo, eu tenho barro nas minhas mãos para curar a sua falta de perspectiva, para curar a sua falta de visão profética, para curar você de todo esse pessimismo, de tudo aquilo que Satanás criou no seu coração, para te dar vista de novo. Quando João Batista manda perguntar, pergunta para Jesus se é ele mesmo, ou a gente deve esperar outro. Jesus fala, avisa ele que os cegos vêm. Os coxos estão andando, os leprosos são curados, mas avisa ele, eu sou Messias, porque o Messias é aquele que devolve a visão. Jesus cura um cego
o cego Bartimeu, Jesus ora com 2 cegos em Jericó. Você se lembra de quando Jesus orou com um homem cego e ele falou: a minha vista não está boa. Ele ora de novo, ele diz: você precisa sair daqui com a vista perfeita. Jesus quer nos dar uma visão perfeita, completa, a visão que ele tem para nós. Esse foi uma das ênfases do ministério de Jesus. Agora, qual a razão? Qual a razão de Jesus insistir tanto, curar tantos cegos? Era para nos dizer que nós poderíamos impor as mãos sobre cegos? Sim, também. Mas a razão, irmãos, também é aquilo que Jesus diz em Mateus capítulo 6, verso 22. Ele diz: porque os olhos são a lâmpada do corpo. Então, se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será iluminado. E o contrário também. Porque se os seus olhos forem maus, então todo o seu corpo será mau, será escuro. Então o que Jesus está nos ensinando, irmãos, é: se você tiver uma visão errada, distorcida sobre Ele, sobre a vida com Ele, sobre o Pai, sobre o mundo espiritual, se você tiver uma visão errada sobre isso, então você está ferindo tudo na sua vida. Tudo vai ser muito mais complicado agora. Satanás é bom em colocar em nós lentes erradas, distorcidas. Mas o que Jesus está dizendo é: se os seus olhos forem bons, então tudo em você será bom. Põe a mão nos seus olhos mais uma vez e diga: Senhor, eu quero olhos bons. Em nome de Jesus, me dá uma visão correta, a visão do céu. A visão do céu sobre nós hoje, Espírito Santo. Toca os nossos olhos, Espírito Santo, nessa noite. Faz um milagre. Aquele que não consegue mais ver, aquele que perdeu a esperança, aquele que não consegue, aquele que viu um dia e agora não está vendo mais, aquele que viu tão corretamente um dia e agora está vendo distorcido, toca os nossos olhos, em nome de Jesus. O inimigo chamado Naás se apresenta a Israel, e quando ele chega, irmãos, ele tem tanta gente com ele, que o povo de Israel vai tentar negociar com o inimigo. Nunca negocie com o inimigo, nunca. Ele não cumpre a palavra dele. E ele vai negociar com o inimigo. E ele diz: por favor, nós nos sujeitaremos a você, faça um acordo conosco. E o inimigo diz: eu faço um acordo com vocês. Qual é o acordo que ele faz? Me dê o olho direito e eu farei um acordo. Me dê o seu olho direito e nós temos um trato. Por que o inimigo quer tanto a nossa visão? Entenda, o diabo não precisa te parar. Ele precisa roubar de você a visão. Porque roubando de você a visão, você vai parar. Ele não precisa acabar com o seu casamento. Ele rouba de você a perspectiva e a visão correta do casamento. E quem destrói o casamento é você mesmo. Ele não precisa disso, irmãos. Por isso tudo é sobre uma visão. Quando Naás se apresenta, é muito interessante isso. O nome Naás significa serpente. Naás é a construção do nome Satanás. É o Satã, é o adversário, é a serpente adversária. Naás significa serpente, ou seja, o que a Bíblia está nos dizendo é: a serpente, que é traiçoeira, que é a nossa inimiga, ela virá ao seu encontro em algum momento da sua vida, especialmente em tempos de fraqueza. Especialmente quando você estiver envolvido por algumas dores, quando te ferirem, em momentos de medo, onde você sabe que você precisa de ajuda, mas não tem com quem contar aparentemente. Nessa hora, Naás se apresenta e diz: me dá o seu olho direito, me dá uma parte da sua visão. Sabe, você não precisa crer dessa forma, você não precisa ser dessa maneira que você está sendo, você é fanático. Vamos diminuir, vamos baixar um pouco o nível, a intensidade. Para ele é suficiente. Me dê o seu olho direito. Foi o pedido do inimigo. O texto mostra para nós que o povo de Deus pediu um tempo. Falou: me dá um tempo. Deixa a gente orar sobre isso. Deixa a gente pensar sobre isso. E nessa noite eu quero te convidar junto aqui como igreja a nos levantar para lutar pela nossa visão. Amém? Lute por sua visão. Qual o propósito de Naás ao roubar do povo a visão? Qual é o propósito dele? Por que ele quer tanto a visão? Eu vou te dar 3 sugestões. Por que ele quer a nossa visão? Primeiro, a falta de visão produz medo.
Em primeiro lugar, a falta de visão produz medo. Você pode repetir isso comigo? A vista, repita comigo, a vista, vamos de novo. A vista gera medo. A visão gera ousadia. Irmãos, a falta de visão vai produzir medo em nós. Então, a primeira ação do diabo, a roubar de nós a visão, é para produzir o medo. Nós estamos lá em casa lidando com o Davizinho. Quando a gente pergunta, qual é o seu grande medo? Ele fala, eu tenho medo do escuro. Eu tenho medo do escuro. Crianças têm medo do escuro. Os imaturos têm medo do escuro. Agora, sabe, irmãos, quando você é roubado da sua visão em Deus, automaticamente o medo passa a te dominar. Entenda isso, irmãos, a coragem nunca foi a ausência de medo. A coragem sempre foi a capacidade de não permitir que o medo me paralise, ou que o medo diga o que eu vou fazer ou não. Porque o texto bíblico vai dizer que o verdadeiro amor lança fora o medo. Quando você tem uma experiência com o amor de Deus, o medo não vai mais fazer parte da sua vida, ele não vai te controlar, não vai te dominar. Ao roubar de nós a visão, quando você não tem perspectiva, como será? Não sei mais o que será da minha vida, do meu casamento, da minha saúde, do meu futuro, das minhas emoções. Essa é uma hora, irmãos, que a gente entra num ambiente de medo e pânico. Não sei se você sabe, mas na mitologia grega, havia um personagem chamado Deus Pan. E é a partir desse personagem que se cria o nome Pânico, Panicon, do grego. Esse é um personagem que tem chifre e pé de bode, e quando ele aparece, ele provoca pânico, porque essa é uma das intenções de Satanás. Quando você não tem visão, você vai percebendo que o medo, ele passa a te controlar. Eu tenho medo de iniciar um novo relacionamento. Eu tenho medo de dar um passo de fé naquilo que Deus me falou. Eu tenho medo agora de ter mais um filho. Agora eu tenho tanto medo, é tanto medo me controlando. Eu não sei se eu vou porque eu estou com medo. A ausência de visão produz medo. A vista gera medo. E a visão gera ousadia. Eliseu está olhando o inimigo vir. E tudo que ele tem é uma vista. E ele está tremendo de medo porque ele não tem visão. E Eliseu, o moço de Eliseu, ele olha para aquilo tudo e fala, meu Deus, nós vamos morrer. Aí ele vai procurar o profeta que tem visão. 2 de Reis, capítulo 6. Ele fala, os inimigos estão vindo, eles são a maioria e nós vamos morrer, eu estou com medo. E aí a Bíblia diz que Eliseu ora a Deus e fala, Senhor, abra os olhos. Olha que interessante. Por que Eliseu não orou assim? Tira o medo dele. Por que Eliseu não fez essa oração? Em nome de Jesus, todo pânico vai embora. Não, ele não fez essa oração. A oração foi, abra os olhos para que ele veja o que Deus vê. Para que ele veja aquilo que está acontecendo. E ao receber visão novamente, a Bíblia diz que ele olhou e disse, uau, mais são os que estão conosco do que aqueles que vêm contra nós. Eu vejo carros, cavalos de guerra, uau, porque agora com a visão, o medo foi embora. Você entende? Quando Jesus está com os caminhantes de Emaús, aqueles homens estão sem esperança, sem perspectiva, sem visão, a ponto de que a Bíblia diz que Jesus parte o pão e eles recebem visão. Hoje nós comemos do pão aqui, e você vai receber visão de Deus. Mas naquele momento, irmãos, eles dizem assim para Jesus, fica aqui, Jesus, não vá, porque já está tarde. Olha o que eles estão dizendo, era um lugar perigoso. Eles estão dizendo, fica aqui, é perigoso demais. Não siga o seu caminho, porque é perigoso. Nós temos medo do que pode acontecer pelo caminho. Mas a Bíblia diz que no momento em que Jesus parte o pão, eles comem do pão, os seus olhos são abertos, eles recebem visão. A Bíblia diz que imediatamente eles voltam a Jerusalém. O que aconteceu com o medo? E o que aconteceu com os perigos? Aqueles homens agora estão enfrentando, porque agora eles têm uma visão do céu. Se você tiver uma visão, nada vai poder te parar. O medo não vai te paralisar. Eu ouvia ontem a Natasha falando da história dela, dizia, eu não tinha nada, eu tinha um carro, vendi para poder ir, fui aprender inglês. Nessa altura do campeonato,
Irmão, se nós fôssemos, se Natasha, se tantos pastores e líderes aqui fossem guiados por vista, nós teríamos parado com medo, tanto medo, mas porque temos uma visão nós continuamos, amém, irmãos? A falta de visão vai produzir medo, mas a visão gera ousadia. Em segundo lugar, irmãos, a falta de visão nos impede de atacar. Por que o inimigo quer roubar de nós a visão? Porque sem visão você não consegue mais atacar. Você até fica na defesa, mas ataque não tem. Então repita assim comigo, por favor, repita isso. A vista gera defesa, mas a visão gera ataque. A pergunta que eu quero te fazer é, por que ele queria o olho direito? Por que o olho direito? Pergunta para quem está do seu lado, por que você acha que ele queria o olho direito? Olha aí, eu vou te explicar. Nós podemos colocar aquela imagem, por favor, aqui? A imagem daquele guerreiro? Isso, olha essa imagem. Presta atenção nessa imagem. Quando um guerreiro, irmãos, estava em plena batalha, o que acontecia é que a espada sempre era manuseada com a mão direita e o escudo com a mão esquerda. A maior parte deles eram destros. Então o escudo o cobria até certo ponto e o olho direito era o único olho que ele tinha para atacar o inimigo. Qual a razão de Naás ou Satanás querer tanto, desejar tanto o nosso olho direito? O que ele quer é roubar de nós a capacidade de ataque. Ele até permite que você continue no seu lugarzinho de defesa. Não mexe comigo não. Deixa eu ficar aqui, pelo amor de Deus. Agora, o que o inimigo teme, irmãos, é a nossa capacidade de atacar, de enfrentá-lo. Quando Naás pede o olho direito, irmãos, nós temos que entender o que está acontecendo aqui. Quantos homens de Deus que no passado eram bons em defesa, mas eram bons em atacar também, e hoje entenderam que o lugar mais seguro é, vou me esconder debaixo do meu escudo. Venderam o olho direito e não perceberam, não atacam mais, não sabem mais evangelizar, não sabem mais defender a sua fé. Foram grandes líderes de célula no passado, mas agora eu preciso de um tempo, eu quero o meu lugar de sossego, eu não consigo mais atacar. Não estou dizendo que só líder de célula ataca. Mas irmãos, um lugar de ataque é muito especial na nossa vida. Se nós não estivermos atacando o inimigo, irmãos, nós seremos atacados por ele, poderosamente. Em algum momento a gente entendeu isso errado. A Bíblia diz, Mateus capítulo 16, porque as portas do inferno não poderão resistir à igreja. Ou seja, o que Jesus está dizendo é, a minha igreja será uma igreja de ataque. Eu já vi gente dizendo, as portas da igreja vão continuar abertas, porque o inimigo não pode fechar. Não é sobre isso. As portas da igreja vão continuar abertas. Não é porque o inimigo vai deixar ou não, é porque Cristo edifica a sua igreja. O que a Bíblia está dizendo é que as portas do inferno não terão paz. É lá, nós vamos bater. É sobre um ataque, é sobre saber que tem gente precisando e avançar, e ir e pregar o evangelho. A espada é a palavra de Deus. Há muitos que não sabem mais evangelizar, conseguem ficar do lado, saber que tem alguém enfermo do seu lado, numa fila, numa escola, num trabalho, não oram, não conseguem mais pregar, não sabem mais fazer um convite, vamos comigo, para o lugar onde eu estou comendo, onde Jesus me transformou. Naás, roubando de nós a visão, ele rouba de nós a capacidade de ataque. Irmãos, quando a gente para de ler a Bíblia, a gente para de ter capacidade de ataque também. Porque a única arma de ataque que nós temos é a espada. Se você não tem mais olho direito, é sinal de que você perdeu a chance, a capacidade também de manusear essa palavra aqui. Leitura bíblica. Por favor, entenda o que eu estou dizendo. Por uma vista você se defende, mas por uma visão você ataca. Por uma vista você se acomoda, mas por uma visão você avança. Algum tempo, nós passamos ali, indo para casa, eu contei aqui para os irmãos, encontramos um trabalho de macumbaria ali. É muito mais fácil eu dizer, deixa isso aí para lá. Mas nós queríamos ensinar para os meninos também.
voltamos naquele lugar. Nós não estamos apenas nos defendendo, nós estamos atacando. Nós vamos jogar óleo nesse negócio, nós vamos profetizar, vamos andar pela cidade, vamos fazer ato profético. Algum tempo atrás, nós soubemos de um lugar, num bairro onde nós temos muitas células, de repente aquilo virou um prostíbulo. Nós conversamos com a liderança e alguns irmãos aqui da igreja, dissemos, nós não podemos deixar isso dessa forma. Vamos atacar. Atacamos aquele lugar, alugamos aquele espaço, transformamos aquilo numa igreja. Nós não estamos aqui para nos defender apenas. Deus nos deu arma de ataque. Irmãos, escute bem o que eu estou dizendo. O Senhor não te chamou para você ficar atrás de um escudo, vir para um culto e achar que quando você vem aqui, agora você está abençoado. Eu vim para o culto, pastor, dei a minha oferta, bati meu cartão, está tudo bem. Isso é defesa. Ataque é uma outra coisa. Eu quero te convidar a atacar. Naás roubou a visão de muita gente que hoje não consegue mais atacar. É muito bom aqui dentro. É muito bonzinho em criticar. Sabe tudo sobre igreja, sabe nada de evangelho. Sabe tudo sobre defesa, crítica, mas não sabe nada sobre encontrar um coração aflito, abraçar essa pessoa, trazê-la, evangelizá-la, discipulá-la, abrir sua casa para ver o evangelho crescer. A visão gera ataque. Amém? Em último lugar, a falta de visão nos rouba o propósito. Repita comigo isso. A vista gera dúvida, mas a visão produz propósito. É isso, irmãos. Sabe que quando Sansão foi agarrado pelos seus inimigos, você se lembra da história? A primeira coisa que eles fazem é roubar de Sansão a sua visão. A Bíblia diz que eles arrancam a visão, vazam os olhos de Sansão, e agora, porque Sansão não tem mais visão, ele também não tem mais propósito. Porque aquele homem que foi tão usado por Deus, olha quem foi Sansão, por 20 anos foi um juiz poderoso em Israel. Um homem capaz de matar 1000 homens com uma queixada de uma jumenta. Um homem, irmãos, usado por Deus, capaz de carregar as portas da cidade sobre os seus ombros. Foi usado por Deus por um tempo, os inimigos tremiam ele. Mas sabe, quando o inimigo conseguiu pegá-lo, vazar os seus olhos, agora, irmãos, ao invés de trabalhar para Deus, ele está trabalhando para o inimigo. Ele está girando o moinho do inimigo, porque sem visão, você também fica sem propósito. Sabe por que muitas vezes, irmãos, nós perdemos de vista o propósito de Deus para nós nessa terra? É porque não percebemos. E já perdemos a visão um pouco antes disso. Nós precisamos de uma visão do céu para também poder viver o propósito do céu aqui na terra. Eu acho maravilhoso, porque quando a Bíblia diz sobre Laodiceia, e diz, você está se perdendo, Laodiceia, você está se perdendo do seu propósito. Então a orientação de Deus para aquela igreja foi, eu te aconselho que de mim compre colírio. Eu não preciso mudar e te colocar de novo no seu propósito. O que eu preciso é te dar de novo uma visão. E te dando uma visão, agora você terá de novo um propósito. Esse é um texto lindo da Bíblia, Hebreus capítulo 11, verso 27. A Bíblia diz assim, pela fé, Moisés deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque ficou firme como quem viu o invisível. Olha que maravilhoso. Por que Moisés ficou firme no seu propósito? Porque ele tinha uma visão, ele viu aquele que é invisível, e por causa dessa visão, Moisés nunca abandonou o seu propósito. Se você estiver firme em sua visão, você estará firme em seu propósito. Não apague a visão de Deus, não negocie com Naás, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Eu vi um testemunho da Heidi Baker, que na minha opinião é a maior missionária hoje viva nos nossos tempos. Heidi Baker conta num livro que ela se levantou para servir o Senhor, mas ela ainda não tinha uma visão correta. Mas quando ela entende que ela deve se mover naquilo que Deus tem para a vida dela, então ela vai orar com alguns enfermos, ela ainda tem medo. E a primeira pessoa que ela vai orar,
trazem para ela, ela pergunta: pelo que você quer que eu ore? Isso lá na África. E ela pensou assim, seria muito bom se fosse uma dor de cabeça, né? Uma unha encravada, alguma coisa mais simples. E aí a pessoa falou: eu quero que você ore pelas minhas vistas, eu sou cego. E ela falou: meu Deus, mas já de cara. E ela ora com aquela pessoa mesmo, sem crer muito. Mas ela ora e aquela pessoa recebe a sua visão novamente. E ela passa a enxergar e grita, e nem ela entendia muito bem. Vem uma segunda pessoa e pede oração para ela. E ela vai orar com aquela pessoa, e ela diz: o que você quer que eu ore? A segunda pessoa diz: eu queria que você orasse pelos meus olhos, eu sou cego. E ela fala: mas mais um. E mais uma vez ela ora, e agora essa pessoa recebe de novo, recebe cura para os seus olhos. E ela fica sem entender, então vem um terceiro. E agora esse terceiro é uma mãe, com um bebezinho no colo. Ela fala: provavelmente é coisa mais simples. Vamos agora orar por uma cólica, por um umbiguinho, sei lá, qualquer coisa que seja. E a mãe fala: ore pelo meu filho, por favor. O meu filho não só é cego, como ele não tem essa parte aqui dos olhos. Ele não tinha sei lá como é que chama, esse buraco aqui dos olhos. E ela fala: meu Deus. E ela coloca o véuzinho sobre o menino, eles oram. E aquele menino recebe os olhos agora. Não só a vista, mas agora os olhos. E quando isso acontece, ela ouve de Deus. Ela pensa: poxa, estou arrebentando, estou dando vista, eu orando e todo mundo está enxergando. Mas ela ouve de Deus. Deus fala: eu não posso te usar antes de fazer alguma coisa com você. Você é muito boa no que você faz, você tem uma ótima vista. Você é ótima em planejar, mas eu quero te dar a minha visão. Enquanto você curava aqueles cegos, o que eu estou te dizendo é: eu preciso curar você da sua cegueira. E ela conta a história que ela vai para um lugar e ela chora profundamente. E ela não sabe quanto tempo ela ficou ali. Mas essa mulher se levanta para liderar um dos maiores movimentos missionários do mundo. E essa mulher hoje, cheia da visão de Deus, cheia do próprio Deus, tem tocado nações. Nós não poderemos fazer muito por Deus se nós não tivermos uma visão. Se você pode ver, você pode crer. E se você pode crer, você pode possuir. Abraão, olha as estrelas. Por quê? Porque se você pode ver, você pode crer. E se você pode crer, você pode possuir. Eu vou te dar filhos. Eu vou te dar algo poderoso. Atos capítulo 9, Paulo tem uma boa vista. Deus o derruba e diz: eu preciso tirar a sua vista para te dar visão. Sabe por que muitas coisas ruins têm acontecido comigo e com você às vezes? Sabe por que às vezes a gente se encontra no chão, na lama, e fala: por quê? Por que eu estou nessa condição? Deus está dizendo: eu quero apagar um pouco das suas luzes. Está confiando muito na sua vista. Eu vou apagar a sua vista porque eu vou acender a sua visão. Há visões de Deus que não são colocadas em nós até o dia em que a gente se encontra em completo escuro. E nessa escuridão natural, muitas vezes é onde Deus opera a visão sobrenatural. É quando você diz: eu já não sei mais. Eu já não consigo mais tratar isso no meu coração. Eu já não sei mais como lidar com essas emoções. Eu já não sei mais lidar com esse problema. Muitas vezes é nessa hora, como Paulo, que precisou ficar cego das suas vistas para poder ter a visão que o moveria por toda a sua vida. No fim da sua vida, em Atos capítulo 24, Paulo está diante de um rei chamado Agripa. Sabe qual é a declaração de Paulo? A declaração de Paulo para aquele rei foi: pois eu fui fiel à visão que recebi de Deus por toda a minha vida. Olha o que Paulo está dizendo. Vocês podem me matar, vocês podem me jogar numa prisão, vocês podem fazer o que querem comigo, mas eu tenho uma visão. E eu fui fiel a essa visão. E eu morrerei fiel a uma visão. Essa é a minha declaração diante de Deus e diante de vocês aqui hoje, irmãos. Custe o que custar, essa casa será dirigida por uma visão de Deus. Comunidade Zoe Laranjeiras, a rede Zoe espalhada pelo Brasil e pelo mundo, nós seremos guiados por uma visão, custe o que custar. Eu espero muito que você esteja conosco nessa visão.
mas eu vou ficar à vontade, se talvez não seja a visão de Deus para você também. Mas nós não negociaremos. Nós seguiremos a visão de Deus para as nossas vidas. Essa semana que vem, nós estamos vendo mais um passo disso acontecer na base missionária. Temos visto as nossas células invadirem os bairros, indo para as nações. Igrejas sendo plantadas. Nós não negociaremos a nossa visão. Somos uma igreja em células. Somos uma igreja de missionários. Somos uma igreja que atende o pobre e necessitado. Somos uma igreja que acreditamos que cada um tem um chamado missionário de liderança, como sal e como luz. Somos uma igreja que acreditamos que a criança profetiza, que os jovens profetizam. Somos uma igreja geracional. Nós somos uma igreja, nós temos uma visão para essa casa. Nós somos simples, somos apaixonados e não vamos negociar a nossa visão. Naás não roubará de nós nada, nem uma unha ficará para trás. Eu quero te convidar a se levantar e lutar pela visão do seu casamento, a visão de Deus para a sua família, a visão de Deus para o seu ministério. Mas eu quero te convidar para juntos lutarmos pela visão de Deus para essa casa também. Nós não vamos negociar. Irmãos, Naás está tentando, me dá o seu olho. E nós nos levantaremos hoje dizendo, não, nós vamos lutar. Aqueles homens se levantaram, aqueles homens lutaram, aqueles homens mataram Naás. E é o que nós faremos em nome de Jesus. Fique de pé, por favor. Eu quero orar por nós. Irmãos, mais uma vez eu vou liberar os laranjinhas, tá bom? Os irmãos que vieram prontos para orar aqui, eu agradeço vocês são uma bênção. Mas sabe, irmãos, hoje eu quero fazer algo aqui especial, diferente. Eu sei que essa é uma noite, Deus gerou isso dentro de nós. Eu sei que essa é uma noite em que muitos de nós receberemos um toque do Espírito Santo e receberemos de volta a nossa visão. A nossa visão. O inimigo aproveitou de momentos seus de fraqueza, de momentos em que você estava desgastado, cansado, e naquela hora você falou o que não devia, negociou o que não devia, aceitou propostas que não devia. E eu, irmãos, eu quero assim apostar com qualquer pessoa aqui, com qualquer um que deixou a sua visão ser corrompida, mesmo que seja em 1/10 dela. Me apresente sua vida e eu vou te apresentar uma vida pior do que a que você tinha. Nunca melhora, nunca melhora. Eu já ouvi pessoas dizendo, não, porque agora é assim, não vou mais atacar não. Porque olha, eu agora estou numa outra visão. Então me diz, se a sua vida melhorou. Ela não melhora. A única chance que a gente tem é de buscar o colírio do céu e enxergar as coisas na perspectiva dele. E nessa visão nós viveremos o plano e o sonho de Deus para a nossa vida. Então hoje eu não vou fazer muito esforço aqui para te convencer mais. Como eu disse, você está encharcado de Bíblia. Então se você diz, eu quero receber visão do céu para a minha vida, em todas as áreas, se você diz, eu quero visão de Deus para mim, para minha casa, para o meu ministério, então saia do seu lugar e corra aqui à frente, nós vamos orar com você. O Evangelho é o Evangelho da visão. O Cristo é o Cristo que devolve a vista. Quem sabe, irmãos, você entrou aqui hoje assim tão desanimado, tão sem expectativa e esperança para algumas coisas da sua vida. Satanás conseguiu roubar de você aquele ânimo, aquele fervor. Um dia você viu você e sua casa servindo a Deus, mas agora parece que está tão longe. Chegue bem pertinho do altar, se você puder, aproxima. Todos hoje, todos nós receberemos um toque.